Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 7 de fevereiro, domingo, e hoje eu vou compartilhar com vocês a sessão 11 de Doutrina e Convênio, o versículo 21. Essa foi uma revelação dada a Hyrum Smith, irmão de Joseph Smith. Ele chega até ali, o profeta, e pergunta o que o Senhor desejava dele. Ele estava ansioso para compartilhar o Evangelho. E no versículo 21, essas são as palavras de Jesus Cristo a Hyrum Smith, dizendo: não procureis pregar minha palavra, mas primeiro procurai obter minha palavra, e então a tua língua será desatada. E então, se o desejares, terá o meu espírito e minha palavra, sim, o poder de Deus para convencer os homens. Bom, bem interessante aqui que o Senhor ele fala para Hyrum Smith não pregar o Evangelho naquele momento, né? Nos versículos para cima aqui, é falado também que a igreja de Jesus Cristo iria ser restaurada. De fato, faltava um ano ainda, né? Um ano e pouco ali para a igreja ser restaurada. O livro de Mórmon ainda não havia sido traduzido, não havia sido publicado. Então o Senhor pediu para que ele esperasse um pouco. Mas como ele deveria esperar? Parado? Não, o Senhor falou para ele: estuda as Escrituras, né, para que você possa obter a minha palavra. Porque ao estudar as Escrituras, sua língua vai ser desatada, você vai ter o que falar, vai ter um conteúdo para compartilhar com as pessoas. Então, entesourar as Escrituras em nosso coração. E aí ele falou algo interessante aqui, né? Então você vai ter, se desejares, o meu Espírito e a minha palavra. A palavra porque ele estudou, e o Espírito da parte do Senhor, né, quando ele recebesse o Espírito Santo para compartilhar o Evangelho com as pessoas. E aí no final do versículo ele menciona, né, a respeito de receber a palavra e o Espírito Santo. Ele pega e diz assim: sim, o poder de Deus para convencer os homens. Então o que convence as pessoas não é o que nós falamos, mas é o poder do Espírito Santo que toca no coração das pessoas. Mas sim, devemos estudar as palavras, não no sentido de decorar o que nós vamos dizer para pessoas, mas quando as pessoas perguntar, a gente tem respostas e podemos ajudar ou abordar algo sobre o Evangelho com elas, tá bom? Como nós podemos estudar a palavra, tá bom? Porque não é simplesmente, né, ter só o Espírito Santo, chegar no meio ali para compartilhar com alguém e falar: Senhor, usa aí meu pulmão, minha boca, né? Sendo que a gente não está estudando as Escrituras. É preciso estudar as Escrituras. Esse vídeo que eu compartilho também é um meio de estudar as Escrituras, tá bom? Então, aqui no versículo, né, em Alma, capítulo 17, lá no versículo 2, é mencionado quando Alma ele encontra com os filhos de Mosias, Amon, Aron, e ele tem muita alegria naquele momento porque eles ainda eram irmão deles no Senhor. E eles haviam se fortalecido na palavra do Senhor. Então, como eles se fortaleceram na palavra do Senhor? O que nós podemos fazer para se fortalecer nas Escrituras? No próprio versículo 2, após dizer essas coisas, ele diz assim: sim, e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecer a palavra de Deus. Isso não é tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum. Por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. E quando ensinavam, faziam com poder e autoridade de Deus. Então, olha só o que os filhos de Mosias, né, fizeram para conseguir ter a palavra com eles e o Espírito Santo. Eles jejuavam, eles oravam, examinavam as Escrituras diligentemente. Então, dessa maneira, quando eles pregavam ali, eles conseguia fazer com que as palavras chegassem ao coração das pessoas por meio do Espírito Santo. Tem outro versículo lá em Mateus, né, que fala sobre isso, Mateus 10. Jesus Cristo falando quando os apóstolos chegassem na frente de governantes ou ensinassem qualquer outras pessoas ali que questionassem a eles da palavra. Olha o que o Senhor diz para ele aqui, né? Mateus 10, a partir do versículo 19, né? Ele diz assim: não estejais cuidadosos como o que haveis de falar, ou que naquela mesma hora vos será manifestado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Então ele fala que naquele momento que nós estamos compartilhando o Evangelho, o que vamos compartilhar, nós devemos sentir o que devemos compartilhar. Na verdade, o que muito acontece
a gente ver uma pessoa e sentir que a gente deve compartilhar o evangelho. E aí é só pensar, o que eu posso falar para aquela pessoa? Vai vir na sua mente alguma escritura ou algo? Por isso a importância de estudar as escrituras, porque vai vir algo que você já estudou, tá bom? Isso vai ser uma resposta para você. Eu gosto também da seção 84, versículo 85, que fala sobre estudar e obter a palavra do Senhor. Diz assim, ó: nem de antemão vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas entesourai sempre em vossa mente as palavras da vida, e na hora precisa vos será dado a porção, que será concedida a cada homem. Então, mais uma vez, dizendo que nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos falar com as pessoas, mas sim estar estudando as escrituras sempre, para que na hora o Senhor vai manifestar para nós o que nós devemos falar. Vai compartilhar a mensagem ali com o jovem, pode ser até convidando para jogar um futebol. O que o Espírito disser, nós vamos convidar, tá bom? Ou vamos falar com a pessoa, ou falar sobre famílias eternas para um casal. Então, tem várias maneiras, a gente deve ser instrumento na mão de Deus. Então, o que nós devemos fazer é estudar as Escrituras sempre, e o Senhor vai revelar o que nós devemos falar, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.